E aí, turmada, tudo beleza? Espero que sim, hein? Bom, estamos aqui para mais um vídeo então. Horário de almoço aqui do serviço. Aproveitar rapidinho para a gente dar uma conversada. Eu tava meio sem assunto para a gente gravar um vídeo hoje. Vim de casa já pensando, falei, caramba, tá ficando chato já. Eu abro a câmera, começo a falar um monte de nada com nada. O pessoal quer ver conteúdo. Já andei lendo algumas mensagens lá que o pessoal deixou de sugestão, mas ainda não tive tempo para parar e fazer um tópico dos conteúdos para poder falar baseado nas opiniões de vocês. Mas já comecei a anotar. Então logo a gente começa a se orientar melhor nos conteúdos. Mas uma coisa que eu achei interessante, que me chamou a atenção, chegou ao meu conhecimento, me mostraram aqui, um vídeo onde alguns javalis abateram uma onça. Eu estava olhando aqui e achei muito curioso. É um grupo de javalis, que tinha uns 3 ou 4 javalis, e eles estavam, né, tava dilacerando uma pobre de uma onça. E aí eu fiquei pensando, caramba, não, como que pode chegar numa situação dessa, onde o próprio predador não tem condições de abater o animal? Tá, mas peraí, esse predador, essa presa, ela não é presa da onça. O javali, naturalmente, não ocorre aqui no nosso país. E aí abriu a minha mente para uma série de questões que a gente poderia conversar aqui rapidinho hoje. Por exemplo, a própria questão aí do javali. O javali é uma espécie estrangeira que foi introduzida, nem foi aqui no Brasil, se eu não me engano, foi introduzida em algumas regiões ali da Argentina, para alguns criadores que gostavam da carne do animal e tudo mais, começaram a experimentar ele no regime semi-aberto, né, criação semi-aberta para prática de caça. E aí a coisa acabou fugindo um pouquinho do controle, alguns javalis escaparam para a natureza e aí pronto. Começou o desacerto, né? Para não falar palavrão. Aí o javali começou a ir para a natureza, começou a se espalhar muito rápido, porque ele achou, né, ele achou condições muito favoráveis, muito alimento, muito fácil, muita abundância. O clima ele achou muito agradável, começou a se reproduzir muito rápido. Aí começou a formar bandos, e daí começou ali naquela região da Argentina e no sul do Brasil, é uma região muito rica, né, de terras muito férteis, onde as plantações são muito vastas. Tem muita plantação de muita coisa, de cereais, de grãos, de sementes, fora a florada e as plantas naturais que tem ali, muito pinhão. Enfim, o bicho achou um paraíso para ele. Começou a se reproduzir muito rápido, começou a se multiplicar com muita velocidade, aumentando os bandos e tal. Começaram a destruir as lavouras, as plantações, começaram a atacar animais, e aí pronto, o bicho virou, é uma palavra ruim usar, o pessoal chama de praga, né? Não é praga, praga é uma coisa muito negativa. Não que seja positiva essa situação, mas também, né, é difícil a gente usar um termo apropriado para isso. Mas é uma coisa errada que aconteceu. O bicho simplesmente tomou conta aí da natureza e a gente vê muitas notícias por aí, relatos das coisas que estão acontecendo, destruindo muitas plantações, atacando pessoas, atacando animais, atacando a criação. Eu vi esse vídeo aí da onça. Então é bastante triste. É uma situação que não precisaria acontecer. É uma situação que é mão do homem, né? Foi inventar moda, foi trazer um bicho de fora para fazer uma atividade, perdeu o controle, agora o bicho está se espalhando por todo lado. Aí um colega aqui do trabalho perguntou, Thiago, mas você acha que a questão da prática da caça ao javali é uma coisa errada? Olha, infelizmente a caça hoje em dia, a prática da caça do javali atualmente é uma coisa que é meio que um controle, né? Não que eu seja a favor, mas se você for parar para pensar, não tem outra alternativa. Os nossos predadores naturais, a onça pintada, a onça parda, elas não têm condição de competir com um bicho desse. Se uma onça tentar atacar um javali, talvez uma onça sozinha contra um javali sozinho, ela consiga até abater ele e usar ele como alimento, mas geralmente o bicho anda em bando, e se um bando de javali pega uma onça,
não sobra nada dela conforme o vídeo. Então, a alternativa de caça para controle populacional, talvez até a erradicação da espécie da nossa fauna, da nossa natureza, seja uma coisa assim triste, né? Porque tem que abater o animal, mas por outro lado é uma opção de solucionar esse problema causado pelo próprio homem, né? Que é a soltura do animal numa região que não é a região apropriada dele. Então talvez a caça seja uma alternativa para controle. Mas eu acredito que mesmo que a caça fosse liberada assim 100%, que todo mundo pegasse e pudesse ir lá tirar a licença, conseguir o armamento e ir atrás de bater o animal, eu acredito que eles não conseguiriam sanar 100%, porque o bicho se espalha muito rápido na natureza e não é tão fácil assim efetuar a caça, o controle como a gente imagina, que é só ir lá, achar o bicho e pronto. Não, tem que ter bastante determinação, não é fácil. O bicho também não é bobo, ele é esperto, ele sabe que o humano é ameaça para ele, ele vaza, ele some. Então, eu não sei, é difícil. Mas esse tema abre um leque muito grande para coisas que na nossa natureza que não é normal, não é natural, e foi introduzido e agora virou rotineiro, vamos dizer assim. Começa do mais básico possível. Aí na parede da sua casa deve ter e você não se ligou. Lagartixa. Pois é, a lagartixa não é brasileira. É um animal que foi introduzido, veio aí há muito tempo, provavelmente já com as embarcações lá europeias, lá de antigamente. E hoje é um bichinho tão comum, na casa de todo mundo, provavelmente deve ter lagartixa. Porque a lagartixa ela é um animal que é inofensivo, não vai fazer mal para ninguém, porém ela não é natural. Ela fica ali se alimentando de espécies que são naturais, né? Insetos, aracnídeos, entre outros que infelizmente são naturais, mas a lagartixa se alimenta deles. Mas aí vai aumentando o leque muito, que é, por exemplo, os pardaizinhos, aqueles passarinhos que ficam em cima do telhado da casa da gente, desde cedinho já. Não é natural. Foi introduzido no país também e hoje não se tem controle mais. Eles estão por aí praticamente em todas as regiões, salvo, claro, algumas regiões florestais na qual ele não existe, mas de um modo geral também ele se espalhou por aí e perdeu-se o controle. As pombas, essas pombas que a gente costuma ver em cima do telhado da igreja, também foi introduzida, também é um animal que não é nativo da nossa fauna e se deu muito bem por aqui, se espalhou. É um caso que eu considero muito importante falar, pouca gente se liga também. Abelhas. Quando você para uma criança na escola, uma criança que está começando a aprender agora sobre a vida e tudo mais, você pergunta para ela, por favor, como que é uma abelha? Qual que é a característica que essa criança vai te descrever? Ela vai descrever as nossas abelhas, que são as nativas, sem ferrão. Algumas têm ferrão também, mas as nossas abelhas, uma mandaçaia, uma jataí, quem sabe uma mamangava, que é mais comum, né? Não, o que ela vai dizer? Um bichinho amarelinho, que faz um enxame muito grande, é perigoso e tem ferrão. É ou não é essa a descrição da abelha que uma criança vai fazer? Pois é, infelizmente é um negócio que se tornou de tanto tempo já que está arraigado por aí, né? A gente se acostumou como sendo uma coisa natural. Ah não, a abelha sempre teve por aqui, pomba também, pardal também, e infelizmente hoje em dia os javalis são essa mesma questão. Foi introduzido lá atrás no passado por alguém que tinha alguma intenção de fazer sabe-se lá o que, perdeu o controle e hoje virou esse termo que o povo usa, virou uma praga, porque já que não tem controle, então ninguém sabe o que vai fazer com esses bichos. E logo, não vai demorar muito, mas já tem notícia por aí do que está acontecendo, a questão dos hipopótamos lá, é na Venezuela, na Colômbia, não lembro agora, acho que é na Colômbia, né? Que tem os hipopótamos lá do cara da máfia lá, eu não estou muito lembrado do nome não. E infelizmente é uma situação parecida com essa que a gente está vivenciando.
Logo vão perder o controle por lá também, se é que já não perderam, acho que já perderam, já tem notícia por aí relatando. E esse bicho vai começar a se espalhar provavelmente por aqui também. Não vai demorar muito não. Então, quando o homem mexe com as coisas e leva de um lugar para outro sem ter um determinado controle, fica difícil. Porque se ele perder o controle uma vez, grande chance dele nunca mais conseguir recuperar. E é o que a gente tem visto. As abelhas, por exemplo, é um caso muito, muito corriqueiro. Né? Você vai andar na cidade por aí e pode perguntar para qualquer pessoa: você já foi ferroado por abelha? Quase todo mundo já foi, não foi? Você aí que está assistindo o vídeo, você já foi ferroado por abelha? Seja sincero, fala aí, alguma abelha já ferroou você? Pois é, acho que a maioria das pessoas, se não todas elas, já sofreram acidente com uma abelha normal, uma abelha de ferrão. Esses dias mesmo minha filhinha chegou chorando dentro de casa. Ela foi pegar um brinquedo dela que estava no quintal e nesse brinquedo tinha uma abelha. Sem querer ela levou a mão em cima da abelha e o resultado você já sabe, né? Graças a Deus que ela não tem alergia. Eu tenho, mas ela não tem. Não durou muito tempo, ficou um bom tempo com o dedinho inchado, né? Chorou bastante, sentiu dor, mas rapidinho já passou. Graças a Deus ela já ficou bem. Mas enfim, já se tornou uma coisa tão natural, né? Cuidado, a abelha tem ferrão. Tá, mas as nossas abelhas nativas não necessariamente têm ferrão, a maioria delas não tem. E são pouco conhecidas. É triste, né? E aí, se a gente for parar para pensar, tanta coisa que é do nosso dia a dia, que é comum, a maioria das coisas vem de fora. As coisas que a gente tem aqui no nosso país, que são genuinamente nossas, geralmente são pouco conhecidas. Para pensar sobre isso. Eu não tinha nem conteúdo para fazer o vídeo de hoje, mas olha onde a gente chegou. Que legal, né? Então acho que antes que eu comece a falar um monte de abobrinha e perca o contexto do que eu tô falando, e também porque o patrão já tá saindo ali, ele tá olhando o que eu tô fazendo aqui, mas é hora do almoço, então tá tranquilo. Então acho que eu já vou ficando por aqui. Então até a próxima, pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau.